Salve, nação! Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, não sei que data, mas daqui a pouco tem a Aeroflá. Nós vamos em busca do Tetra da Libertadores, gente. É isso, nós seremos campeões brasileiros e da Libertadores, se Deus quiser. Enquanto isso, vamos acompanhar aqui as notícias, aqui, os debates referentes ao jogo de ontem contra o Atlético. Aquele empate ali. Por uma vitória a gente não foi campeão ontem. Mas tranquilo. Quarta-feira que vem, contra o Ceará, a gente pode ser campeão em casa. E a gente vai. Colocou em campo esse time titular aqui para encarar o Galo Sport em Belo TV. Horizonte. Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira. Ele não tinha outros zagueiros para jogar. Então, Léo Pereira e Danilo era quem o Felipe tinha para escalar e Ayrton Lucas. Everton Araújo e Pulgar, Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e o Wallace Ian. Esse foi o time titular. E eu vou mostrar quem que entrou durante o jogo. No intervalo, saiu o Wallace Ian e entrou o Bruno Henrique, que jogou 50 minutos, contando com os acréscimos. Aí, aliás, curioso que aos 7 minutos ele mexeu. Tirou o Carrascal, entrou o Arrascaeta, que jogou 43 minutos. Também saiu o Everton Araújo, entrou o Jorginho, que jogou os mesmos 43 minutos do Arrasca. Mais pra frente, com 22 do segundo tempo, saiu o Samuel Lino e entrou o Cebolinha, que jogou 28 minutos. E aos 28, saiu o Luiz Araújo e entrou o Plata, que não joga a final da Libertadores, está suspenso. O que você quer deduzir das escolhas do Felipe visando a final de sábado? Não, assim, só para ilustrar, inicialmente, como eu falei, acho que só 3 caras que vão jogar sábado não participaram do jogo, são os 2 laterais. Acho que ele vai trocar os 2 laterais, vai jogar o Varela, até porque o Royal não foi bem nessa partida e o Varela é o titular. O Alexandre vai jogar no lado esquerdo e eu acho que o Ortiz recupera a tempo. Diria que o Ayrton Lucas também não foi bem defensivamente. Também não foi bem. Eu acho que o Ortiz joga essa partida, assim, recupera a tempo para esse jogo. Então, Rapaz, esses 3 volta para jogar esse jogo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Sensação que eu tenho. Mas se não puder jogar também, o Danilo é um cara que tem menos minutagem. Você não acha meio arriscado alguém que só não pra joga... dizer, o Felipe, na coletiva não de ontem, a do pós-jogo do fim de semana, ele falou que o Léo Ortiz estava sendo preparado para voltar esta semana. Né? Ele não deixou claro se seria no jogo do de ontem. Racing também, Rê. Mas assim, obviamente, eu acho que a ideia do Flamengo é deixar ele pronto para poder jogar no sábado. Se vai poder jogar como titular, eu acho que se ele estiver de 100%, ele vai titular. Mas 100% sem ritmo de Se não jogo, né? tiver 100%. Mas mesmo assim, eu acho que é uma diferença muito grande. O problema também não é muscular. Até pro Danilo, vocês acham? Você acha possível? É? Contra o Racing ele jogou, né? E ele também estava na Gozado que o treinador da seleção precária. prefere convocar o Danilo que o Léo Ortiz. Mas aí eu acho que vem toda a bagagem do Danilo de Copa. Não, o Léo Ortiz é o titular, mas o treinador do Brasil... dessa última vez. Mas ele tem preferido chamar o Danilo. Na seleção, Danilo sempre como lateral, né? Ali na Não, disputa da zaga. Zagueiro. Não, mas o Eu acho que normal ele do vê Danilo... muito a zagueiro questão da banco. experiência do Danilo. Não Na verdade, a gente não sabe porque ele mal joga, né? Quando precisa de alguém na posição. Porque os zagueiros dele Mas já o estão Danilo bem O Ancelotti está definidos. colocando um líder. Eu acho também. Mas assim, ó, o Danilo ainda é o lateral direito com mais Léo alguns Ortiz tipos. está recuperado clinicamente. Você Vai escala o jogar, Léo ele vai Ortiz. jogar. Você também? Vai jogar. Você 100%. também? Sim, 100%. se os médicos e preparadores físicos Até me porque, falarem que Rizek, tudo bem. Até porque Não, ele não você não está tem ritmo 6 de meses. jogo. Então, mas ele não está 6 meses fora. E eu acho que para um jogador que chega nessa fase da temporada, que normalmente é o auge do jogador, né? Tipo, você se prepara a temporada toda para chegar nas finais. Cara, se ele estiver bem, ele vai pro jogo. E outra, a diferença que ele faz, e não é dizendo que a qualidade técnica do Danilo é muito abaixo. A questão é que o Léo Ortiz te entrega uma saída de bola que nenhum dos outros zagueiros do Flamengo entregam. Né? A qualidade que ele tem de passe curto e longo, de enxergar o jogo dessa maneira, na construção, principalmente quando é pressionado, como é o caso, né, do jogo contra o Palmeiras, você imagina que o Flamengo vai ser muito pressionado, como foi, né, no Maracanã, por exemplo, aqui. Então, assim, ter um zagueiro com esse nível de qualidade de bola mais jogos. é outra Mas coisa. é que o último jogo dele foi contra o Palmeiras, certo? Foi o último jogo do Não, Léo o Ortiz. Ortiz joga contra o Racing. Contra o Racing. De brasileiro foi o Palmeiras. Faz um mês. Faz um mês. Que era um jogo que eu achava que ele ia ficar fora e ele jogou. Não, eu não De brasileiro acho jogou bem. que faz, assim, principalmente nesse nível de competitividade. Se ele tivesse há 2, 3, 4 meses fora, mas assim, um mês... E tornozelo também, né? Tornozelo você consegue tô infiltrar, opinando consegue pelo Danilo, preparar o cara para jogar. porque o Danilo ontem, inclusive, foi peça fundamental Assistência no resultado. pro gol. E acho que é um jogador que você coloca em campo e está seguro. Mas essa escolha a gente vai saber mesmo no sábado. Mais fácil debater o jogo de ontem. Mesmo com o time alternativo, o Flamengo jogou melhor que o Galo, certo? Principalmente no segundo tempo. Primeiro, eu até acho que o Atlético conseguiu se Equilibrar. defender de boa forma,
ofereceu pouca chance clara ao Flamengo, embora tenha tido uma muito clara com o Samuel Lino, uma batida também do Wallace Yan, que é, para mim, a escolha mais contestável das que o Felipe fez ontem. Imaginava o Plata jogando 90 minutos esse jogo por estar fora da final. E ele aposta no Wallace Yan numa posição que não é a dele. E eu acho que o Atlético conseguiu usar principalmente lado de campo para escapar bem no jogo. Defesa. Será que o ele não Everson quis... fez uma partidaça. Não, para mim melhor em campo. Será que ele também não quis testar o Wallace Yan porque é a alternativa que ele tem para o Bruno Henrique no sábado, dar ritmo para o garoto, não é dar a primeira confiança? vez que ele coloca o Wallace Yan como centroavante, né? Já houve outra partida, agora de cabeça não me vem a memória, mas já houve um jogo em que o Wallace Yan foi centroavante pela carência que o Flamengo tem na posição, né? Por não ter o Pedro, pelo Juninho ter se mostrado um jogador de outra característica, de outro tipo de exigência. Ele aparentemente descartou, né? Eu achei que ele ia botar o Plata ontem. Para jogar 90, né? Tá à disposição. Eu tô especulando, tá? Que ele pode ter... Aí o gol do Bernard, né? Eu tô especulando que ele pode ter utilizado o Wallace Yan pensando também em dar jogo pro garoto. Já que ele não tem o Pedro, não tem o Plata, ele quer botar as pessoas para jogar. Por exemplo, o Bruno Henrique precisa sair, não aguenta 90 minutos. O Wallace Yan é a opção que ele tem junto com o Juninho. Não é essa, mas assim... Tô deduzindo, né? Se a gente pensar O Wallace Yan mal demais, cruz credo, velho. que ele procura montar o time mais forte. Olha esse gol incrível. Esse gol é incrível. Incrível. Não estava fácil, mas é incrível. É incrível. A bola passa muito perto. Mas assim, pensando em montar o time mais forte para tentar ganhar do Atlético e cravar o título, o Plata talvez fosse a melhor opção pelo que mostrou na temporada. Mas o segundo tempo é todo do Flamengo. Aí, de fato, o Atlético acaba se jogando para trás. Eu acho até que era estratégico. O Atlético vencia por 1-0. Sabia que o segundo tempo seria de muito desgaste físico, principalmente. São Paulo usou basicamente o time que jogou a final da Sul-Americana. Ele só perdeu alguns caras. Que o Rony, por exemplo, não se recuperou. Jogou só 45. O Igor Gomes estava suspenso. Jogou o Alexander. Então, assim, ele fez poucas mudanças em relação ao time que jogou sábado. Ele sabia que no segundo tempo ia ter uma queda física. A bola não foi agora. Mas, assim, o Flamengo teve muitos cruzamentos perigosos, né? Muitos. E o Galo estava contando com a sorte, né, cara? Com a sorte e com o Everson. Com o Everson, principalmente. Com a sorte e com o Everson, né? Excelente goleiro. Né? Cara, excelente. Uma partidaça dele. Eu acho Desculpa aí que te interrompi. Eu acho o Everson um pouco debatido para a seleção. Vamos debater, concordo com você. Mas um detalhe do gol, Rizek, que o Flamengo cruzou algumas bolas. Isso tem sido um problema do Palmeiras nos jogos recentes, principalmente em casa. Mas você percebe que o Flamengo não ia até a linha de fundo para fazer esse cruzamento pegando a defesa do Atlético posicionada. Ele tentava fazer essa bola mais chuveirada para a área, assim, mas de uma forma mais colocada. E a expulsão do Rony, justíssima, né? No campo, inclusive. No Ayrton Lucas. Justíssima. O Flamengo fazia cruzamentos na intermediária, mas bolas mais direcionadas. Não era aquele cruzamento de qualquer forma. E não era um cruzamento que esperava o ponta, o lateral, chegar até o fundo da área ali para fazer o cruzamento para trás. Então, acho que tinha ali também uma questão estratégica. Pesou a área, já coloca essa bola... Consegue rodar o gol de novo? Consegue rodar? Que eu achei o movimento do Danilo calculado, assim, não foi um... Sim. Olha lá, ele não dá um balão para a área, né? É um toque delicado para a área, assim, né? Você pegar o lance que o Samuel Lino cabeceia e o Everson faz a defesa, o Pulgar mete essa mesma bola. É sempre uma bola passada, não é uma bola colocada na área de qualquer forma. E aí é o zagueiro que foi lateral a vida inteira, né? Ele está posicionado como um zagueiro que está o time inteiro instalado no campo de ataque, ele está por dentro, mas ele tem a qualidade, e não é qualquer lateral que faz isso também, né? Mas ele tem a qualidade, porque foi um grande lateral. Voltando no assunto da escalação, Rizek, a questão não é o Danilo. A questão é o Ortiz. É isso, é exato. O Ortiz não vai jogar porque o Danilo não passa confiança ou porque o Danilo não é um grande jogador. O Léo Ortiz vai jogar porque ele era o grande zagueiro brasileiro. Vocês opinam que ele vai jogar, a gente vai saber sábado, né? Sim. Evidente, se ele jogar, não é por causa do Danilo, é porque a qualidade que ele tem é absurda. Eu só tô pensando nisso porque é um mês sem jogar. E como você tem um reserva que tem uma qualidade muito forte, muito alta, que é do Danilo, muita experiência, e fez grandes jogos ao longo do ano pelo Flamengo, eu estou deduzindo, opinando que ele vai de Danilo, mas a gente vai saber no sábado. A qualidade do Léo Ortiz é incontestável. Existe mais uma dúvida na frente também, na formação do Flamengo, que é acho que ele vai jogar com a Arrascaeta, 3 com o Carrascal, atacantes ou Carrascal. E eu acho que ele vai, um dos 3 pontas, Losetti, ele vai escolher para jogar. Eu fiquei com a sensação que vai ser o Cebolinha. Peraí, vamos escalar, já que você entrou nessa discussão, o Flamengo da final. Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandre. Jorginho Pulgar, acho que é pacífico. Sem dúvida. Arrascaeta, sem dúvida. Pacífico, Bruno Henrique sem dúvida. Carrascal, eu imagino, e um ponta. O Cebolinha. E são 3 caras. Ou o Luiz Araújo. Só que o Cebolinha... O Lino não fez um jogo ruim ontem. Eu acho que... Mas eu acho que o indício... Então, peraí, você acha que ele vai de Samuel Lino? Você acha que?
Eu acho que não. Eu acho que ou ele vai de Luiz Araújo ou de Cebolinha, mais propício. Eu também acho. Mais o Cebolinha. Eu acho que ele vai no Cebolinha muito pelo que a gente viu ontem também. Porque o Lino joga 70 minutos, o Cebolinha entra pra jogar 25. E a o torcida Cebolinha, pedindo, né? E o Cebolinha cresceu nos últimos 2 jogos. E ele fala, não na coletiva de ontem, na anterior, ele fala assim, foi muito importante pro Cebolinha ter sido titular. Gente, eu tô perdida nos jogos. Qual foi o jogo anterior mesmo? Bragantino. Do final de semana. Bragantino. Bragantino. Foi um ótimo jogo do Flamengo. Ótimo. O Cebolinha vai muito bem. E na coletiva, o Felipe fala que ele foi muito importante para o Cebolinha ter conquistado essa vaga, porque contra o Bragantino ele é titular. E aí faziam alguns jogos que ele estava entrando, estava indo bem, o Lino estava oscilando, muita gente da torcida criticando, e no jogo contra o Bragantino o Cebolinha ganha a vaga de titular. E o Felipe fala na coletiva que ele conquistou essa vaga e que ele estava vendo o resultado disso, como o Cebolinha estava se entregando, tanto nos treinamentos quanto quando entrava em campo, e que merecia ter conquistado essa vaga. Isso no jogo contra o Bragantino. Na minha visão, isso me deu indício assim, bom, ganhou a vaga ali, não jogou agora porque está sendo poupado, assim como o Arrascaeta, como os jogadores que ele podia ali poupar por ter mais opções no elenco que dariam conta, ele deixou no banco para depois usar. Então, para mim, é um indício de que o Cebolinha seria titular. Eu não sei nem se o Felipe já está convicto do time que ele vai escalar sábado, se ele ainda vai tomar alguma decisão. Eu, dentro do que me é limitado, estou convicto que ele vai de Samuel Lino. Eu acho que o Lino é o jogador que ele menos preservou, acho não, isso é um fato, se você pegar a sequência, desde que ele estreou, ele só não entrou. Por mais que o Lino esteja mal, é o outro bugado. Entrou no jogo contra o Racing na Argentina, no resto, ou ele foi titular, e na maioria das vezes ele foi titular, ou ele entrou no segundo do que a dos outros jogadores. Isso me parece uma consequência de uma observação, de um diagnóstico que fisicamente ele é um jogador privilegiado, até pelo biotipo que tem. É um jogador experiente, que vem de temporada europeia. É um jogador que foi ala no Atlético de Madrid, então se precisar defender o apoio do Kelvin, que é um lateral que apoia no Palmeiras o tempo inteiro, ele acho que tem mais condição do que o Cebolinha de fazer esse acompanhamento. É um jogador de ataque à área, com bola aérea boa, já fez gols assim, ontem quase fez um gol assim. Então, assim, para mim ele saiu para que a minutagem não excedesse um período. Agora, repito, a minha convicção é super limitada, porque as informações e o dia a dia, tudo é só o Felipe que vai ter. Dentro do meu limite, eu acho que ele vai de Lino, e aí eu tô com o Henrique, eu acho que ele vai com o Carrascal, 4 meio-campistas, né? O Carrascal sendo um meia-ponta. Em alguns jogos ele faz isso, em outros jogos ele joga com 2 pontas Ontem de achei que o Carrascal nem foi muito bem, né? Jogando ali, fazendo o trabalho da Rasca. Fica a missão para os setoristas do Flamengo tentarem antecipar essa escalação. Porque o jogo de ontem deu pistas, assim, né? Assim, pelo menos a gente está conseguindo compor um pouco mais o debate aqui, porque algumas coisas foram vistas, assim. Independentemente de quem jogue para complementar o ataque, todo mundo entrou em campo ontem. Todo mundo é bom. E todo mundo é bom. Qualquer escolha faz sentido. Não tem dúvida ruim nesse caso. E tem um tal de Bruno Henrique, que em jogo decisivo o negócio é com ele. E o mês de novembro do Bruno Henrique é um mês muito especial. Ele fez 2 gols contra o Sport, partida importante, em plena data FIFA. Fez um gol contra o Santos, fez mais um gol... Ele fez um gol contra o Sport fora da data FIFA e aí mais um gol num jogo atrasado contra o Sport que foi em data FIFA. E aí Esse jogo contra o Sport, o primeiro que você falou, foi a ressurreição do Bruno Henrique. Exatamente. Ele vinha de fase ruim, aí nesse jogo ele vai muito bem. Exatamente. E de lei. Marcou contra o Bragantino e fez ontem o gol de empate contra o Galo. Ou seja, o Flamengo fez 6 jogos em novembro, o Bruno Henrique fez 6 gols. 6 jogos, 6 gols. Além de sofrer esse pênalti. Que não foi marcado. Inacreditavelmente. Reta final, jogo decisivo, chama o Bruno Henrique. E o gol de ontem é muito importante. Ele pode não ter um peso, assim, um pontinho só não faz tanta diferença, assim, mas psicologicamente, cara, você sair do Brasil depois de empatar um jogo aos 47 do segundo tempo, abrindo mais 1 ponto de vantagem, é um gol gigante esse aí de ontem. E o gesto, né? Primeiro, como ele sobe bem. Né? O Bruno Henrique talvez seja o melhor cabeceador que não seja centroavante no futebol brasileiro. Porque ele tem o tempo de bola, ele tem a impulsão, a força e ele consegue direcionar o cabeceio, né? Não é só cabecear.
E tirar a bola do Everson ontem era uma coisa especialmente difícil, né? porque ele estava chegando em todas. E todos os cabeceios, assim, o Lino, por exemplo, teve duas parecidas, né? Na segunda Segundo trave pau, né? também, só que ele sempre cabeceou nesse lado aqui, né? Isso. Então o Everson tá aqui, ele cabeceava aqui para baixo também, mas aqui. O Bruno faz um movimento para cá e numa bola que, assim, foi muito difícil, porque o Everson tava mais para cá, ele tinha que se esticar e ele não chega na dá bola. pra chegar. Não Não, chega, e- não dá tempo. O timing foi para baixo, só que foi pro lado oposto do Everson. E aí essa ele bola não que o consegue Bruno tirar. fecha no segundo pau, Rê, você vai lembrar. Quantas vezes o Gabigol não cruzou de esquerda pra achar ele no segundo pau fechando assim, né? Ele tem esse timing Exatamente. certinho pra atacar essa bola. Foi muito alto, não deu pra defesa do Atlético, que eu acho que também teve um... Passou pelo alto que o time tinha, saiu machucado no intervalo. E aí entrou o Ivan Roman, que é mais baixo. O Flamengo percebeu ali uma fragilidade, né? E o Bruno foi muito bem. E o Bruno tem uma responsabilidade na final, que é substituir o cara que ganhou do Palmeiras no Brasileiro, né? Porque o jogo Palmeiras e Flamengo do Foi o Pedro Maracanã, que não ganhou, nos né? esqueçamos. O Palmeiras faz uma ótima atuação, o Pedro pega a bola, bota debaixo do braço e fala assim, então vamos ganhar. Faz dá assistência para o Arrascaeta e define o jogo. Então, assim, a ausência do centroavante pesa, pelo que a gente viu, do encaixe dos dois times no último jogo entre eles. E o Bruno tem a responsa de estar lá para substituir, com outra característica, né? E Que você vai tocou num complementar o ponto time. que é a comemoração dele. A gente vai recuperar. A comemoração dele é uma imagem, uma grande imagem. Você sabe que para reza a ser a lenda que ele é última do atleticano, time. né? De nascimento, de infância. Bruno Henrique? Exatamente, o Bruno é de Belo Horizonte. Sim, mas que ele é E atleticano. ele é eu não atleticano, sabia. com foto, inclusive. É? Eu acho que não mais, né? Pelo que eu vi lá, a identificação que tem com o Flamengo, a história que construiu e a vibração. Ele fala na entrevista no final, né? Eu sou flamenguista, não sei o que, não sei o que lá. Mas a infância... É uma comemoração infância que, como atleticana. última imagem do Flamengo em campo antes do embarque, contrasta com a do Abel no campo, assim, atônito. As duas últimas imagens que vão ficar são do Bruno Henrique fazendo assim, né? Efusivamente, e do Abel incrédulo, vendo o terceiro gol do Grêmio sem reação. São duas imagens marcantes. Eu sei que sábado é um outro capítulo, pode tudo acontecer, mas é assim que os dois times embarcam para Lima. Um para cima e outro para baixo. Um quase campeão e o outro vendo o título derreter. Vou mostrar o que o Felipe Luiz falou sobre o Bruno Henrique e como ele projeta a decisão de sábado em Lima. O Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador, elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Bom, né, nesse momento a única coisa que eu penso é em preparar o melhor possível esse jogo para os jogadores e dar o caminho para eles muito claro do que eles precisam fazer dentro do campo para tentar vencer. O pode não é o fez, né? Então ainda falta muito. Eu tô mentalmente, mais feliz que nunca fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. E o difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que nós estamos vendo agora, que é um privilégio poder viver duas finais, entre aspas, agora, que vem pela frente. Nação, é isso, continua acompanhando. E é nóis.